Shabbat Shalom, vocês podem se sentar. Muito bom ver a sinagoga cheia de novo. Para quem está em casa, e para a grande maioria de quem está aqui também, não viu, tem uma turma de jovens ali dançando nas músicas do serviço, que só para quem está para trás deles que percebe. Muito legal ter vocês aqui dançando. Eu vou contar que quando a gente começou a ter os serviços online, demorou muito para eu me acostumar a conduzir o serviço e principalmente fazer prédica sentado. Mas agora que a gente volta aqui a estar no púlpito e de pé, agora é difícil se acostumar de novo. Meu filho hoje está aqui comigo. Na semana passada, eu estava trazendo ele da escola. Comecei a puxar a conversa no carro sobre a prova que ele ia ter no dia seguinte. Qual a matéria da prova? Eu perguntei. Pois é, começou a resposta. A prova é de português e tem uma parte da matéria que eu não entendi ainda. E ele continuou. Eu não consegui entender qual a diferença entre fonemas e dígrafos. Eu não sei vocês, mas eu confesso que eu não me lembro de ter estudado nem fonemas, nem dígrafos, quando eu tinha a idade dele. E de qualquer jeito, se eu estudei, eu esqueci e não sei mais o que eles são. Tudo bem, uma busca no Google e a gente resolveu o problema. Eu consegui explicar para ele o que era cada um dos conceitos e qual era a diferença. Se alguém estiver muito curioso, depois do Shabbat, vem falar comigo, que eu dou uma aula de fonemas e de dígrafos. O Ione, que está aqui, pode explicar também. Mas logo depois dessa conversa, veio a pergunta que todo pai de filhos em idade escolar escuta no mínimo 1 milhão de vezes. Pai, para que eu preciso aprender isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Implícita nessa pergunta está a crença de que os conceitos que a gente aprende na escola precisam ter utilidade neles mesmos. Precisam ter alguma aplicação prática que justifique que a gente gaste horas de aula, quando ele ficar mais velho um pouco, noites sem sono, e litros de café, tentando entender esses conceitos. Um dia, faz já umas décadas, eu também pensei assim. Era até um ativista por uma reforma curricular que eliminasse os conceitos inúteis e focasse mais naquilo que a gente realmente precisava saber. Nessa época, eu fui representante discente, representante dos alunos, no conselho do Departamento de Ciência da Computação da USP. E eu protestava, porque eu queria a substituição de várias das disciplinas teóricas por outras mais práticas e aplicáveis no mercado de trabalho. Minha preocupação, na verdade, na época, era o estágio. O estágio exigia algumas competências que os alunos não tinham. Eu falava, por que a gente aprende tanta teoria? Ensina para a gente o que a gente precisa saber para conseguir um bom estágio. Quem me mostrou como eu estava errado foi o professor Valdemar Setzer, que alguns de aqui talvez conheçam. Ele argumentava que a função da universidade era abrir as nossas mentes, nos ajudar a pensar de maneiras distintas, conceber abordagens inusitadas para problemas que talvez ainda nem tivessem sido formulados. Essa era a verdadeira função das disciplinas teóricas que a gente precisava cursar. Elas desenvolviam os nossos raciocínios para que a gente pudesse resolver os problemas quando eles, enfim, aparecessem. Para ensinar uma nova linguagem de programação, ele dizia, os nossos futuros empregadores seriam bem melhores do que a universidade. A paraxá dessa semana é uma daquelas sobre as quais o Ione, meu filho, ia perguntar, pai, para que a gente precisa aprender isso? A maior parte da paraxá
trata da oferta de sacrifícios animais, uma prática que o judaísmo rabínico abandonou há quase 2000 anos. E sacrifícios que são especialmente oferecidos pela classe dos Koanim, os sacerdotes do templo, uma espécie de casta hereditária judaica que o mundo judaico liberal também, em grande parte, rejeitou. Então, para que a gente precisa aprender sobre os sacrifícios que os Koanim ofereciam no templo? E mesmo assim, como eu aprendi com o professor Valdemar Setzer, é nessas passagens sem aplicação prática direta que muitas vezes a gente encontra os significados mais relevantes para a situação que a gente vive hoje. A ideia do sacrifício, se por um lado parece anacrônica, de outro nunca foi mais relevante. A gente vive na época das liberdades, tema sobre o qual, por sinal, a gente vai conversar no domingo com o Dan Stubach e com o Eduardo Janetti. Em particular, a gente vive na época das liberdades individuais. Outro dia, a discussão era se a gente tinha liberdade para expressar ideias antissemitas ou preconceituosas com outros grupos. Ao debate sobre o direito de portar armas em qualquer espaço, o debate sobre a liberdade de quem adota comportamentos arriscados, mesmo que isso coloque outras pessoas em risco, o que imponha ao coletivo arcar com as consequências desses comportamentos. Em tempos de direitos individuais, quais seriam os direitos do coletivo? Quais sacrifícios, esse conceito tão presente no livro de Vaikra e tão estranho aos nossos ouvidos contemporâneos, que sacrifícios nós estaríamos dispostos a fazer para o bem comum? De que forma a gente precisa equilibrar o conceito de liberdade com a noção de responsabilidade? Na Torá, oferecer um sacrifício não era alguma coisa fácil. Eram escolhidos os melhores animais, os melhores produtos agrícolas, os melhores alimentos. Em uma época em que a escassez era a norma, levar esses melhores produtos para que fossem oferecidos em sacrifício implicava abrir mão de alguma coisa valiosa, que ia fazer falta. Mas a recompensa comunitária justificava esses atos. E hoje, de que parte das nossas liberdades nós estaríamos dispostos a sacrificar para um benefício maior do coletivo? Outro aspecto, como eu falei, que dá relevância aos sacrifícios dos Koanim, ao sacrifício que os sacerdotes precisavam fazer, é a própria ideia do sacerdócio. Em tempos bíblicos, eles eram, junto com os levitas, os exemplos paradigmáticos de pessoas que dedicavam a vida para servir a comunidade. E parte das ofertas que eram oferecidas em sacrifício eram destinadas ao usufruto deles. A discussão sobre o comportamento ético dessas pessoas em cargos de liderança também se aplica à realidade contemporânea. Como escreveu Avraham Burg, qualquer um que não fizesse parte do establishment do templo em Jerusalém compreendia que os sacrifícios equivaliam a um imposto, com comissões para os que faziam parte do esquema, os sacerdotes e os burocratas do santuário, que frequentemente tinham muito pouco a ver com a santidade. A crítica profética e a crítica dos sábios posterior a essa surgiram contra a tendência de fazer do sacrifício um fim em si mesmo. Há uma tecnologia de fé que vem no lugar de um genuíno sentimento religioso de obrigação espiritual e ética. A gente está vivendo em tempos turbulentos com relação às nossas lideranças. A busca do poder pelo poder, por motivos escusos e para o engrandecimento do próprio nome, caracteriza muito mais líderes do que a gente consegue contar. Tem uma guerra, talvez mais de uma, em curso
no qual o único objetivo parece ser estabelecer o nome do líder agressor no panteão de grandes líderes do seu país. Uma lista que inclui outros opressores cujos nomes ficaram marcados para sempre na infame lista dos piores ditadores da história. Por aqui, no Brasil de 2022, a discussão das necessidades públicas parece sempre suplantada pelos interesses políticos imediatistas e pela pergunta: o que eu ganho com isso? Desapontados, muitas vezes nós mesmos abandonamos os nossos próprios ideais e partimos também nós para uma defesa dos nossos interesses, sem generosidade e sem a disposição de fazer sacrifícios. Os rabinos Dov Ber Ben Avraham de Mestritch e Menachem Nahum Twersky, dois dos primeiros mestres do movimento hassídico, dois discípulos diretos do Baal Shem Tov, escreveram a respeito do verso inicial da Parashá, que diz: Adonai falou a Moshe dizendo: ordene isso a Arão e a seus filhos, essa é a Torá de elevação. Uma brincadeira aqui com o hebraico. Em seus comentários, eles trouxeram passagens rabínicas que comparam o estudo da Torá à oferta de todos os sacrifícios. Que nesse Shabat a gente possa se encontrar verdadeiramente com os nossos textos e buscar neles relevância para os dilemas que nós enfrentamos hoje e agora. Rabino Ruben leu a lista de Mazal Tov, mas tem um nome que não estava na lista. Hoje, dia 18 de março, não de 2022, mas de 1922, foi o primeiro Bat Mitzvah da história. Judith Kaplan, a filha do rabino Mordechai Kaplan, teve o seu primeiro Bat Mitzvah nos Estados Unidos. Para quem acha que direito das mulheres, que uma postura igualitária no judaísmo é exclusividade do movimento reformista, que saibam que o primeiro Bat Mitzvah foi numa sinagoga conservadora, na qual o rabino era o seu pai, o rabino Mordechai Kaplan. Que a gente possa crescer de força em força. Hoje, para quase todas as meninas, a possibilidade de se tornarem Bat Mitzvah, Bnot Mitzvah, já é uma clara possibilidade, mas que a gente possa continuar trabalhando para expandir a presença dessa metade, ou de mais da metade, do mundo judaico nas nossas celebrações e comemorações.